Louvado seja o nome do Senhor. 8h10. Hoje a gente prega com menos de 1 hora. João, capítulo de número 19, 17 e 18, Natan. Diz assim a palavra do Senhor: tomaram eles, pois, a Jesus, e ele próprio, carregando a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, Gólgota em hebraico, onde o crucificaram, e com ele outros 2, um de cada lado, e Jesus no meio. Senhor, fale conosco por meio da tua palavra, como nos tem falado durante todo esse culto, através das oportunidades, dos hinos, dos louvores ao teu nome, através da oração, em nome de Jesus, Pai. Que a tua palavra nos acerte, que a tua palavra nos pegue, nos molde, que a tua palavra nos conserte, que a tua palavra nos renove, que a tua palavra vai de encontro, meu Pai, ao nosso coração, que a tua palavra vai e faça o que lhe apraz e prospere para tudo aquilo pela qual o Senhor designou. Repreenda todo o empecilho, todo o obstáculo, todo o espírito contrário à tua palavra. Ela tenha vez, que ela tenha voz entre nós. O teu Espírito Santo, Pai, nos ministra esta palavra. O teu Espírito Santo traga a tua palavra no teu coração, passe pela minha boca, mas que acerte a cada um dos nossos corações, até quantos estão ao alcance deste som, desta palavra, dessa ministração. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus, amém e amém. Pode tomar um assento, em nome de Jesus, louvado seja Deus. Então, amados, eu quero pegar emprestado, no verso 17, Natan, uma frase do texto e colocá-la como um título da mensagem. O título é o que dá nome à mensagem. Eu quero falar nessa noite sobre o lugar chamado Calvário. Nesse dia propício, apesar de que nós temos uma grandiosíssima diferença entre as 3 Páscoas. Pastor, 3 Páscoas, sim. Nós temos a Páscoa judaica, a Páscoa cristã e a Páscoa comercial. Bom, a Páscoa judaica, o diácono Carlos Eduardo falou aqui um pouco na sua oportunidade. Ela inicia em Êxodo 12, com a saída, com a libertação do povo de Israel do Egito, sob a liderança de Moisés, né? Uma celebração tradicionalmente praticada pelos judeus, aliás, antes hebreus, já expliquei uma diferença disso, depois judeus, e hoje israelitas, que celebram, né, com rituais específicos e comidas simbólicas. A Páscoa cristã, na verdade, Jesus transformou a Páscoa judaica na ceia cristã. Então eu já falei, já quase tudo, né? Sobre a Páscoa cristã, que celebra a ressurreição de Cristo, que ressuscita para oficializar, na verdade, a nossa salvação, porque se Jesus Cristo não ressuscitasse, Paulo diz que vã seria, né, até a nossa fé, a nossa crença, e ele faz com que nós nele vivamos em novidade de vida. Mas nós celebramos regularmente a ceia do Senhor. Aliás, ele diz fazer isso em memória de mim. Agora, a Páscoa comercial, deixa eu te dizer desde já, e você já está entendendo, que a nossa Páscoa cristã não tem nada a ver com a Páscoa judaica e muito menos com essa Páscoa comercial. Porque a Páscoa comercial já vem aí com os ovos de chocolate, com o coelho da Páscoa e todas essas tradições
que nós conhecemos e muitos seguem, né? Até hoje. Mas, como eu disse, eu nem quis falar a palavra cultural, poderia, né? Páscoa judaica, Páscoa cristã, Páscoa cultural. Mas ela é muito mais comercial aqui para nós do que cultural. Bom, mas hoje então nós gostaríamos de compartilhar com os irmãos esta palavra sobre um lugar chamado Calvário. Calvário que hoje de manhã na EBD o pastor Marinho ministrando falou, né, sobre a igreja do século 21, precisa aprender muito com a igreja do século 1, a igreja do primeiro século. Como é que pode, na igreja do século 21, precisa aprender muito com a igreja do século 1, com a igreja primitiva? E muito. E hoje em dia, a gente falou que até para ouvir músicas gospel tá difícil, tem que passar por um crivo teológico. Se passar por um crivo teológico, a avassaladora maioria das músicas gospel não passa. Não passa. O mesmo crivo teológico que passou os hinos da harpa cristã, alguns saíram e outros entraram, se fizesse isso com as músicas atuais, eita, não passaria. Interessante, esse Calvário não é mais tema de hinos, não é mais tema de livros, não é mais tema de poemas, não é mais temas. Calvário não é mais tema de mensagens, de pregações. Me fale uma coisa aqui, vocês ouvem alguma pregação sobre o Calvário nas igrejas neopentecostais? Não, todo mundo, né? Para vocês terem uma ideia. Dessas igrejas televisivas, eletrônicas, comerciais, da teologia da prosperidade, parece que no mundo gospel, aliás, está mais para mundo do que para gospel, e quando eu falo mundo, mundanismo, a palavra Calvário sumiu, saiu de moda. Não se fala mais, não se canta mais, não se ora mais, não se prega mais, não se ensina mais. Mas nós ainda estamos aqui, né, pastor Marinho? Meio que nadando contra a corrente, varrendo contra o vento, mas cristianismo é isso mesmo, nós estamos aqui, vamos falar, dividir com vocês, compartilhar convosco sobre o lugar chamado Calvário, dizer que em primeiro lugar, o lugar chamado Calvário era um lugar de crucificação. Era um Monte Caveira também por esse nome, porque a sua topologia, a sua geografia parecia assim com uma caveira, mas lá, por ser um lugar alto, fora das portas de Jerusalém, era onde Roma escolheu para que aqueles que morassem ali na Judéia morressem crucificados naquele morro, naquele monte, naquele lugar chamado Calvário, Gólgota em hebraico, para que todos pudessem ver, dando exemplo e carregando os outros de medo, para que se não se levantasse contra o Império de Roma. Era um lugar de crucificação, era um lugar de pena de morte romana, onde um romano morria, mas sim não um romano, tanto que Pedro foi crucificado, e Paulo, que era cidadão romano, não pôde sê-lo, ele foi decapitado. Bom, o lugar chamado Calvário era um lugar de crucificação, onde Jesus Cristo foi crucificado por nós, onde ele morreu a nossa morte, para que nós vivêssemos a sua vida, onde ele pagou a nossa pena, a nossa dívida impagável, aonde ele foi crucificado, aonde ele, como cordeiro morto, como substituto de cada um de nós, assumiu o nosso lugar. 3 cravos, 3 pregos o prenderam à cruz. Aliás, eu tenho uma outra mensagem intitulada Os 3 Pregos da Cruz, como eu também tenho uma outra mensagem intitulada As 3 Cruzes e suas mensagens, as suas 3 mensagens. A mensagem da incredulidade, representada pelo mau ladrão, a mensagem do arrependimento, pregada na cruz pelo bom ladrão,
e a mensagem da salvação, até hoje, por Jesus Cristo. Mas na mensagem dos 3 pregos da cruz, eu digo que não foram 3 cravos de 10 a 15 centímetros que prenderam Jesus na cruz. Cada uma daqueles cravos literais simbolizam algumas coisas, eu creio muito nisso. Que um cravo simboliza os nossos pecados que estavam pregando Jesus na cruz do Calvário. Mas que o outro cravo, eu até dou, sabe, simbolicamente também falando do lado de uma mão, de outra, de um punho, de outro, dos pés, simbolizando o amor de Deus, que planejou toda a salvação, entregou, abriu mão do seu próprio Filho por cada um de nós. E o terceiro prego da obediência do Filho de Jesus, que se colocou em nosso lugar para morrer a nossa morte, para morrer por cada um de nós. Porque se ele quisesse, aqueles pregos não eram nada para ele. Ele que disse: se eu quisesse, eu clamaria o Pai, ele mandaria milhares de anjos. Amém? Nós estávamos pregando Jesus na cruz. O seu amor salvífico, a sua obediência irrestrita e o amor causal causou esse plano salvador. É que na verdade pregaram e prenderam Jesus na cruz. Então o lugar chamado Calvário, em primeiro lugar, é um lugar de crucificação, onde Jesus Cristo foi crucificado por nós, crucificado por cada um de nós. Mas em segundo lugar, o lugar chamado Calvário, a partir daí, da crucificação e morte de Jesus, também é um lugar de salvação. Aonde ele disse, deve estar, está em Lucas capítulo 23, lá pelo versículo 43 a 45, ele diz assim, que hoje mesmo, olha lá, estarás comigo no paraíso. O lugar chamado Calvário é um lugar de salvação, onde Jesus morreu, e quando ele disse, está consumado, tetelestai, né? Está consumado, está pago o preço, ou seja, a salvação está oficializada, está comprada, está paga, a redenção está feita. Cada homem, se alguém hoje aceitar Jesus Cristo aqui, ele recebe essa salvação do Senhor, que já oficializou por ele. Aliás, retrospectivamente, no tempo presente e futuramente, para cada um que o recebe e o aceita genuinamente. Eita! Aleluia! Lugar chamado Calvário é um lugar de salvação, onde Jesus morreu para nos salvar. Amém. Onde Jesus comprou, pagou a nossa redenção com o seu próprio sangue. Com preço de sangue, nós somos resgatados. Aliás, 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 18 e 19. Do nosso pecado que dos nossos pais herdamos. Diz assim, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes comprados, os resgatados do vosso fútil procedimento que dos vossos pais legaram ou herdaram, mas pelo precioso sangue do Cordeiro, sem defeito, sem mácula, pelo sangue de Cristo. Pelo sangue de Cristo. Ele morreu, mas vivo está. Salmo 115. Tem uns versos ali entre o 6 ou 8, ou 8 ou 10, Natan, que diz que os deuses do mundo, eles têm olhos, mas não veem, têm ouvidos, mas não ouvem, têm boca, mas não falam, têm mão, mas não apalpam, têm pés, mas não andam. Diz mais o texto, todos semelhantes a eles, o que estáis, o faz ou o adora. Mas o nosso Deus não. O nosso Deus tem olhos e vê o nosso sofrimento. Aleluia. O nosso Deus tem ouvidos e escuta a nossa oração. Aleluia. O nosso Deus tem boca e fala aos nossos corações. Viu?
Como falou com a irmã assim que ela acabou de entrar em casa, minha filha, nosso Deus tem boca e faz nossos corações, o nosso Deus tem mãos e opera milagres, o nosso Deus tem pés e passeia no meio da igreja e caminha juntamente com o seu povo e nos carrega no colo. Os deuses dele são carregados por eles, o nosso é ele que nos carrega. Aleluia. Lugar chamado Calvário, é o lugar de salvação. Eita! Passeiozinho rápido pelas páginas douradas das Escrituras Sagradas, só o Novo Testamento, alguns textos. Mateus 1, 21, Natan. E o seu nome será Jesus, porque ele salvará o povo dos pecados deles. Mateus 9, 11 e 12. Os sãos não precisam de médicos, e os doentes eu não vim chamar justos, mas sim pecadores ao arrependimento. Mateus 11, 28. Vinde a mim todos que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aleluia. Eita, livro de João, capítulo 1, versículo 11 e 12. Ele veio para os que eram seus, e os seus mais não receberam. 12, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos os filhos de Deus. João 3 e 5, né? Na verdade, fugiu. Aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. 5, aquele que não nascer da carne, da água do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Eita! João 6,35 diz: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim jamais terá fome. Essa fome interna, essa fome espiritual, essa fome eterna. Livro de João, capítulo de número 7, 37, 39, diz: no grande último dia da festa, exclamou Jesus e diz: aquele que tem sede, vem a mim e beba, porque aquele que crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Isso disse ele com respeito ao Espírito Santo, que até então o Espírito havia sido derramado. Livro de João, capítulo 8, versículo 12, ele diz: eu sou a luz do mundo, aquele que me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. João 8, 58, ele fala assim: olha, como é que ele é o grande e o eterno, eu sou. Antes que Abraão existisse, eu sou. João 10, do 9 ao 11. No 9 ele fala assim: eu sou a porta, aquele que entrar por mim será salvo, entrará e achará alimento. No 10 ele diz: o ladrão veio para roubar, matar e destruir, mas eu vim para vos dar vida e vida em abundância. No 11 ele diz: eu sou o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Livro de João, capítulo 11, versículo 25, ele diz: eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. João 14, versículo 6, ele fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, acho que é Atos, capítulo 2, versículo 21, diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Atos 4, 12, Pedro diz: porque abaixo do céu não há outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Atos 16, 31, Paulo diz: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Romanos 1, 16, Paulo escreve, a igreja de Roma diz: porque não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Eita, livro de Romanos 10, 9, acho que é 10, 9, diz que se com a tua boca confessares ao Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou, serás salvo. Eita, Efésios 2, 8 diz: vós sois salvos pela graça por meio da fé, isso não vem de vós, é um dom de Deus. Essa graça salvadora é um dom de Deus. Aliás, é graça salvadora, Natan. Tito capítulo 2, versículo 11, porque a graça de Deus se manifestou salvadora, ou trazendo salvação a todos os homens. Agora vamos voltar. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, diz que é um só Deus, é um só mediador entre Deus e os homens, o qual é Jesus Cristo. E o de Hebreus capítulo 2, versículo 3 diz: como escaparemos nós se negligenciarmos, se dissermos não, pastor Marinho, a essa tão grande salvação? Não tem jeito, não tem escape. Hebreus 7, 25 diz que Jesus, ele é poderoso bastante para salvar a todos que por meio dele se chegam a Deus. Porque Hebreus 13, 8 diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E Apocalipse 3, 20, Jesus fala assim: olha, esse que eu estou à porta e bato, aquele que eu ouvi e abri a porta, eu entrarei e serei com ele, e ele comigo. Serei com ele, e ele comigo. Olha a Páscoa, serei com ele, e ele comigo. O lugar chamado Calvário é um lugar de salvação. Terceiro lugar, o lugar do chamado Calvário também é um lugar de perdão. Jesus falou assim: Pai, perdoa-lhes. Eita! Pai,
Perdoa, Alice, porque eles não sabem o que fazem. Perdoa, Alice. Você já imaginou na eternidade o que seria de nós sem o perdão divino? Não haveria salvação. Agora, você já imaginou na terra relações humanas? O que seria das relações humanas sem perdão? Eita! Se não perdoássemos nossos cônjuges, se não perdoássemos nossos amigos, amigas, se não perdoássemos nossos familiares, nossos parentes, ou se não fôssemos perdoados por eles, se não perdoássemos os nossos vizinhos e vizinhas, já parou para pensar o que seria da vida sem perdão? O que seria da relação sem perdão? O que seria da salvação sem perdão? Não haveria salvação, porque não há salvação sem perdão. Agora escuta uma coisa para mim, escuta uma coisa aqui. Não há salvação sem perdão. Sem um perdão divino, e grave uma coisa, sem um perdão humano. Bota aí, Natan, oração do Pai Nosso, livro de Mateus, capítulo 6, versículo 9 adiante. Eu vou destacar o 13, 14. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Aí a única parte que ele repete da oração é essa aqui, olha. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Mas, o 15, meu filho, mas se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai Celestial vos perdoará. Então, grave isso aqui. Sem seu perdão aos outros, não há o perdão divino a você e não há salvação, porque sem perdão não há salvação. É desse jeito. Eu estou na igreja há trocentos anos. Hoje nós falamos aqui sobre desigrejados, literalmente falando sobre desigrejados dentro da igreja. Desviados que se desviaram da igreja e desviados que se desviaram na igreja. É isso, pastor Marinho? E um pouco da diferença deles. Até se baseamos aqui no capítulo 15 de Lucas, que é o livro, capítulo dos achados e perdidos. Você pode estar na igreja há 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos, meio século na igreja. Agora, se tem aquela pessoa que você ainda não perdoou, perdoe, porque a tua salvação está em risco. Porque Jesus falou que se não perdoarmos os outros, os seus pecados, as suas ofensas, as suas dívidas, tampouco o nosso Pai Celestial nos perdoará. E se não perdoarmos, perdoa. Se não perdoarmos, Ele não nos perdoará. E se Ele não nos perdoar, nós estamos em pecado. E em pecado não entra no céu, porque no céu não entra pecado. Isso é forte demais, irmão. Isso é grave demais. Essa é uma questão de vida ou morte eternas. Amém? Então não apenas receba o perdão de Deus, mas se perdoe, mas também perdoe os que se levantaram contra você. Aleluia. Perdoe. E perdoe mesmo. E deixe que a vingança pertence a quem? Diz. Vamos lá onde está? Livro de Romanos, capítulo 12. Está no 18. Romanos 12, 18. Mais ou menos por ali, Natan. Perdão. Está escrito assim. Bota lá para ver se está no 18 ou no 19. 19. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar a ira. Ó, Deus falando essa noite. Porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Perdoe e esqueça. Esqueça que eu digo, não fique relembrando, né? Porque só quem esquece mesmo é Deus. Sofre, entre aspas, porque Ele quis amnésia. Ele perdoa e esquece totalmente os nossos pecados. Então o lugar chamado Calvário é um lugar de perdão. E perdão amplo,
Entenda isso. Vertical e horizontal. Aliás, a cruz, vertical e horizontal. Amém? E se ele te perdoou 1 milhão, por que você não pode perdoar dele 1 tostão? Amém? Amém. Lugar chamado Calvário. É um lugar de perdão. Estamos no 4º lugar? Lugar chamado Calvário também é um lugar de comunhão. Ele disse, são palavras dele na cruz, tá, irmãos? Estarás comigo. Eita! Estarás comigo. Lugar de comunhão. Aí vamos lá? Primeira, comunhão vertical. Segunda, comunhão horizontal. Aliás, deixa eu te dizer, é João que diz na sua primeira carta que aquele que diz que ama a Deus a quem não vê e não ama seu irmão a quem vê, é o quê? Mentiroso. É mentiroso. Só existe, grave isso aqui, escreva aí na tábua do teu coração, memorize isso. Só existe comunhão verdadeira entre eu e Deus se existir comunhão verdadeira entre eu e o próximo. Eu conto uma história aqui que há milhões de anos atrás, né? Eu era presidente de uma mocidade gigantesca, tem tempo, né? Eu pedi uma irmã para dar um recado a uma outra irmã. A mocidade era tão grande que tinha o primeiro presidente, que era eu, segundo vice e terceiro vice. Tinha secretário, primeiro, segundo secretário, tinha tesoureira, primeiro, segundo. Tinha relações públicas. Olha, eu pedi uma irmã para dar um recado para outra irmã. Ela falou, sim, pastor, vou ficar te devendo essa. Eu falei, por quê? Pastor não era pastor Neto. Porque eu não falo com a irmã. Eu falei, como é que é? Não, eu não falo com a irmã. Eu falei, como assim? Eu não falo com a irmã. Eu não ligo para ela, nem ela me telefona. Não digo oi, nem ela me desoba. Acabou, eles não falam. Eu falei, mas peraí, tem alguma coisa errada aí, mano. Ela o quê? Eu falei, era o líder dela, jovem, né? O líder da cidade. Eu falei, tem alguma coisa errada aí que não está certa? Né? Eu falei, ó, mal comparando, vamos supor que chegue lá no céu. Jesus chega para você e fala assim, ô, vem cá, minha irmã. Jesus chamou mais velho lá no céu, né? Deus, nosso Pai Celestial. Aí, o que você chama a irmã fulana lá no... E Jesus, eu sinto muito, mas eu vou ficar te devendo essa, Senhor. Aí o Senhor, como quem não sabe de nada, né? Mas por quê? Como assim? Não, porque eu não falo com a irmã. Falei, irmã, ó, uma das duas não vai para o céu, ou as duas não vai. Porque às vezes uma não quer falar, a outra quer. Verdade ou mentira? Uma quer ficar de bem, a outra não quer ficar de mal. Ou uma das duas não vai para o céu, ou uma das duas vai, porque no céu não tem isso. Ah, não, pastor. A Bíblia não diz, o senhor que gosta muito de Bíblia, né? Que João 14, que na casa do meu pai há muitas moradas. Então, ela mora lá no sul, eu moro lá no norte, bem longe da irmã no céu. Faz isso comigo não, irmãos. Não existe isso não. Só que não existe não. Tá? Um certo seu irmão, enquanto estás no caminho, quando estás aqui, a nossa comunhão com Deus é refletida na nossa comunhão com os irmãos, na nossa comunhão em casa com a família, na nossa comunhão com os outros, porque o lugar chamado Calvário é um lugar de comunhão. Ah, pastor, mas o irmão é muito 220, às vezes é você que é 110. O irmão é muito acelerado, às vezes é você que é meio freado, não sei, não é não? Eu vi uma história, o pai levou o filho para a praia para curtir e tal, aí o filho olhou para o céu e falou, pai, que coisa linda. Aí
aquelas aves, aqueles pássaros que voam assim, né? Um vai na frente, quebrando o vento, já viu? Aí outros vão mais acima, fazendo tipo aquele triângulo assim, outros mais embaixo, né? Uns mais depois, às vezes dá uma troca e tal. Aí o filho perguntou ao pai, por que daquilo? Por que daquela posição dos pássaros, um na frente, outro mais atrás, outro mais em cima, outro mais embaixo? Aí o pai explicou e disse, meu filho, assim somos nós cristãos. Um voa mais rápido, outros voam mais acima, outros um pouco mais abaixo. Uns mais na frente até, outros um pouco mais atrás. Mas todos, eita, acho que você já está entendendo. Mas todos vão para o mesmo lugar. Mas todos vão para o mesmo lugar. Ah, irmão, fala demais! Às vezes não, você que fala de menos. Eu aprendi em encontro de casais. Se o casal um é 220, o outro é 110, entra para a média, um desacelera um pouquinho, o outro acelera um pouco mais, aí vai dar 165. Depois faz a conta para ver se não é isso. Amém? Um fala demais, o outro fala de menos, vou dar uma seguradinha. A mulher tem uma cota de palavras, quanto eu fiz aquela aí de mil mesmo? Quase 20 mil palavras por dia, né? O homem é cerca de 8 mil palavras por dia. Bom, diminui um pouquinho, deixa o outro falar um pouco. Relações humanas, irmãos. Comunhão. Aqui, ó. Gosto dele é beça. Vascaíno doente. Mas vou fazer o quê? É triste, mas é verdade. Vou fazer o quê? Mas eu gosto dele assim mesmo. Né? Ninguém é perfeito. Né? Escolheu mal demais o time para torcer, mas diz que o homem troca de mulher, não troca de time. Olha aí. Mas é relações humanas. É ceder, é aprender, é ouvir. É verdade ou mentira? Lugar chamado Calvário é lugar de comunhão. Aqui tem alguém que não fala com quem? Fala pra mim aí que a gente vai resolver isso aqui, igual a ceia moda antiga. Aqui tem alguém que não fala com alguém? Não tem, não pode ter, irmãos. Não pode ter, não existe. Vamos sentar, vamos fazer um gabinete, não, a gente bota no meio da igreja e pede os dois para ler aquele versículo: amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. E não venha um ler: amassai-vos uns aos outros, como eu vos amassei. Nem o outro ler: amai-vos uns contra os outros, como eu vos amei. Não, é amai-vos, 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 amai-vos uns aos outros, como eu vos amei, disse Jesus. Agora, um lugar chamado Calvário, você está contando? Quinto lugar, também é um lugar de separação. Mas como assim? Lugar chamado Calvário é um lugar de separação, onde tinha um ladrão de um lado, um ladrão de outro, e a cruz de Cristo no meio que os separava. Vamos lá, 3 pontos diferentes de separação, para entendermos. Primeiro lugar, o lugar chamado Calvário é um lugar de separação, porque eu não vou me deter muito nisso, detalhar muito. Foi na cruz do Calvário, e Cristo, por carregar os nossos pecados, todos, desde Eva, primeiro pecado, é que o Pai temporariamente separou-se dele ao ponto de dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Outra versão vai dizer: por que me abandonaste? Coloca aí na tela, Isaías 59, eu não vou, falei que não ia me detalhar muito, Isaías 59, 2, porque os vossos pecados, as vossas iniquidades fazem separação entre vós e Deus. Cara, isso aqui que tem uns pastores, uns popstores. Tem uns popstores aí, que não são pastores, uns pastosos aí, que estão dizendo que
Nada te separa de Deus, nem pecado. E lê isso aqui, e a gente pode pegar um versículo e... Irmãos, deixa eu falar uma coisa. Nada te separa de Deus a não ser o pecado. O pecado é a única coisa que nos separa de Deus. Bom, segundo lugar. O lugar chamado Calvário é um lugar de separação, porque o Senhor na cruz, quando nos salva, nos liberta, nos justifica, nos santifica, Ele nos separa dos nossos pecados. Porque a cruz de Cristo, ou o Cristo da cruz, nos separa do pecado. Olha aí os testemunhos que ouviram hoje. Se não fosse o Cristo da cruz na sua vida, se fosse antes de Jesus, hein, Diácono Simone? Diácono Rômulo, evangelista Holanda, Diácono Carlos Eduardo, é verdade ou mentira? Nos separa da nossa pecaminosidade. É por isso que nós fomos no passado salvos das penalidades do pecado e estamos sendo no presente salvos do domínio do pecado e seremos no futuro salvos desse corpo do pecado. Mas deixa eu te dizer, o terceiro subtópico desse tópico, em terceiro lugar aqui, o lugar chamado Calvário é um lugar de separação, porque sem ser separatista, o lugar chamado Calvário também tem que nos separar de pessoas que não tem nada a ver conosco e de lugares que não tem nada a ver com a gente. Assim como separou a cruz de Cristo um do outro. O crente do incrédulo, o ímpio do que vive em impiedade, o arrependido do impenitente, o bom do mal, a luz das trevas. Pastor, mas nós não temos que ir lá para trazê-los, para evangelizar? Isso é outra coisa, nós sabemos disso, você está entendendo muito bem. Agora não tem que estar lá. Aí eu conto uma história aqui, né? Que me converti ia fazer 16 anos, na semana que eu ia fazer 16 anos, em 11 de novembro de 84, no dia 23 de novembro de 84 eu fiz 16 anos, uma semana e meia mais ou menos. E na época do exército, 17 para 18 anos, me dei uma desviada, né? Dei uma desviadazinha, fui para o mundo, em cerca de menos de 2 anos. E eu tinha um amigo, um parceiro de copo, um parceiro de drogas, um parceiro de pó. E eu lembro que o senhor tinha 10, 5 era dele, ele também tinha 10, 5 era meu. A gente era parceiro. Tinha tratos, saía junto, cada um poderia pegar, mas voltava junto. Uma vez ele se envolveu numa briga, brigamos junto, chegamos no bairro, briguei com ele, mas lá eu briguei com ele, junto dele, do lado dele. Era parceiro, não vem dizer que não era não, porque era. Quando eu me converti, ele chorou de tristeza, ele quebrou um copo de cachaça assim na mão, porque ele sabia que não dava mais para eu beber com ele, não dava mais para eu fumar com ele, não dava mais para eu chorar com ele, não dava mais para eu pernoitar com ele, não dava mais para eu farrear com ele, não dava mais... Dava? Então separa. Ou a cruz de Cristo, ou o Cristo da cruz, te separa, sem extremismo, sem separatismo, grava isso aqui. Ou então, aí eu conto outra história, que alguns aqui conhecem. Uma crente, que a melhor amiga dela era de uma religião totalmente diferente, mas total, outro extremo. Eu falei, não vai dar bom. E deu bom? Quem sabe o final da história sabe que não deu. Deu ruim. E outra coisa, aprenda a diferença de colega para amigo. Colega é colega, amigo é amigo. Amigo é amigo, colega é colega. Amém, amados? Aprenda a diferença entre amar e gostar. Amar é querer bem, gostar é querer perto.
Portanto, nem todo mundo que você ama em Cristo você gosta. É verdade ou mentira? Então, um lugar chamado Calvário é um lugar de separação desse jeito aí também, é dessa forma, porque senão, o cara vai para a boca, eu vou para a igreja. Não, meu amigo, eu vou para a boca com ele. Faz sentido isso? Nenhum. E se continuar, é mais fácil ele te carregar de volta para a boca do que você ir para a igreja. Amém, amados? Amém. Sétimo lugar para terminar. O lugar chamado Calvário. 9 minutos. Também é lugar de exaltação. Bota lá no texto. Onde Jesus foi crucificado. Um de cada lado, ele é onde? No meio. No topo mais alto. Eita, só falta 9 minutos. Até na morte, Jesus recebe um lugar central. Lugar chamado Calvário também é lugar de exaltação. Quando o diabo pensou, matei Jesus, acabou. Ao contrário, a sua morte foi vida. Com a sua morte, ele matou a morte. E no terceiro dia, ele ressuscita. Aleluia! Para ser assunto ao céu e garantir nossa vitória, nossa tão grande salvação, como diz o autor anônimo aos Hebreus, no capítulo 2, no versículo 3. Ele recebe o lugar central. Rapidamente, vocês me ajudam? A Bíblia tem 66 livros. Nos seus 2 testamentos, 1189 capítulos, 31.173 versículos. Nos seus 66 livros, 39 no Antigo e 27 no Novo, todos os livros têm um subtema, mas o mega tema é Jesus. De Gênesis a Apocalipse. Aliás, Natan, qual o livro central da Escritura? Livro de Salmos, né? Sem ser uma Bíblia de estudo, uma Bíblia normal, você abre ela no meio certinho, cai no livro de Salmos. O capítulo central é o capítulo 118, é lógico, o livro de Salmos. E o versículo central é o versículo 8, que diz assim: é melhor se refugiar no Senhor do que confiar no homem. E sabe qual é a palavra central das Escrituras? Milhões e milhões de palavras, né, pastor Marinho? E milhares de letras. A palavra central é a palavra Senhor. O Senhor é o centro da Bíblia. Vamos lá? Em Gênesis, Jesus é o descendente da mulher. Em Êxodo, ele é o cordeiro pascual. Em Levítico, ele é o sacrifício expiatório. Em Números, ele é a pedra ferida. Em Deuteronômio, ele é o profeta. Em Josué, ele é o comandante da nossa salvação. Em Juízes, ele é o legislador. Eita! Em Ruth, ele é o parente remidor. Em 1 e 2 de Samuel, ele é rei esperado. Em 1 e 2 de Reis, ele é o rei prometido. Em 1 e 2 de Crônicas, ele é o descendente de Davi. Em Neemias, ele é o edificador dos muros em ruínas. Em Esdras, ele é o ensinador. Em Esther, ele é a providência divina. Em Jó, ele é o socorro e alegria. Ou melhor, em Jó, ele é o redentor que vive. Em Salmo, ele é o socorro e alegria. Em Provérbios, ele é a sabedoria de Deus. Em Eclesiastes, ele é o pregador perfeito. Em Cantares, ele é o nosso amado. Em Isaías, ele é o servo do Senhor. Em Jeremias, ele é o Senhor dos exércitos. Em Ezequiel, o Senhor que reinará. Em Daniel, é o quarto homem na fornalha de fogo. Dos profetas menores, Osés a Malaquias, ele é o Messias prometido de Israel. Novo Testamento, Mateus ele é o rei, Marcos ele é o servo, Lucas ele é o filho do homem, João ele é o filho de Deus, Atos ele é o Cristo ressurreto. Em Romanos ele é a justiça de Deus, em 1 e 2 Coríntios ele é a imagem de Deus, em Gálatas ele é o Cristo que liberta do legalismo, em Efésios ele é o cabeça da igreja, em Filipenses ele é o homem perfeito, em Colossenses ele é o viver. Em 1 e 2 Timóteo, ele é o nosso general e aquele que guarda o nosso depósito até o fim. Em 1 e 2 Tessalonicenses, ele é o Senhor que voltará. Em Tito, ele é a graça salvadora. Em Filemão, o doador de bem. Em Hebreus, ele é o sumo sacerdote eterno. Também poderia ser o autor e consumador da nossa fé. Em Tiago, ele é o libertador.
Ó, Juízes, não confunda, ele é o legislador. Tiago é o libertador, 1 de Pedro é o Senhor, 2 de Pedro é o majestoso, 1 de João ele é o Cristo, 2 de João ele é a verdade, 3 de João ele é o Filho do Pai, Judas ele é o único dominador, e Apocalipse ele é o Alfa e o Ômega. O princípio e o fim, aquele que era, que é, o que há de vir, Jesus Cristo. Se ele é o centro da Bíblia, que ele seja o centro da tua vida. Que ele jamais fique de canto, de escanteio, à margem, como marginal na sua vida, mas ele é o centro. O lugar chamado Calvário também é um lugar de exaltação. Aliás, eu termino agora. Conclusão e aplicação, e como alguns chamam de apelo, o lugar chamado Calvário também é um lugar de decisão. Também é um lugar de decisão, onde um decidiu-se por Jesus e o outro não. Você tem que decidir. A cruz de Cristo, o lugar chamado Calvário, é um lugar de decisão. Ah, pastor, eu não quero decidir. Eu estou indeciso. A indecisão é a pior decisão. E outra coisa, quando você não decide, alguém está decidindo por você. Grave isso. Ou você decide por Jesus ou não. Ou você diz sim a ele ou não. Seja a tua palavra sim, sim, não, não. O que passar disso é de procedência maligna. Grave isso aqui, não tem talvez. Eu disse aqui hoje, vou repetir agora sendo gravado. Ouço uma mensagem do reverendo presbiteriano Hernandes Dias Lopes, intitulada Quase Salvo, mas Totalmente Perdido. Tem um monte deles aí. Eu sou simpatizante do Evangelho. Se vocês querem saber, irmãos, tem gente do outro lado, do submundo, que é simpatizante do Evangelho. Não precisa falar muito não, né? Deu para entender, né? Existe chefe, gerente, que é simpatizante do Evangelho. Existe. Muitas pessoas que vão à igreja por causa dos parentes, por causa dos familiares, por causa dos amigos, por causa de alguns jovens, por causa da namorada, por causa do namorado, por causa dos pais, por causa do... Olha, quase salvo, mas totalmente perdido. Eu gosto de igreja, não gosto de baile, não gosto de funk, não gosto de proibidão, não gosto da night, não gosto da balada, não gosto de inferninhos, então eu vou para a igreja, mas não disse sim para Jesus. O lugar chamado Calvário é um lugar de decisão. Ou você se decide por ele, ou não, você está dizendo não, como diz, repito, Hebreus 2:3. Como escaparemos nós se dissermos não para esta tão grande salvação? Não haverá o escape é o único, que se chama Jesus. Disse sim a ele, cometeram os mesmos pecados, crimes, delitos, e estavam ali pela mesma causa. Mas um disse sim a Jesus. Está onde ele hoje? Onde ele está mesmo? Aliás, desde aquele hoje, de Jesus há mais de 2.000 anos atrás, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Antessala do futuro céu, mas é outro assunto também, escatológico. E o outro, que disse não para Jesus, onde que ele está? Onde que ele está? Nós sabemos. No Hades, lugar de tormento, antessala do futuro inferno. Lugar chamado Calvário é um lugar de crucificação. O lugar chamado Calvário também é um lugar de salvação. O lugar chamado Calvário é um lugar de comunhão. O lugar chamado Calvário é um lugar de perdão. O lugar chamado Calvário é um lugar de separação. O lugar chamado Calvário é um lugar de exaltação do Senhor até na
cruz recebeu o lugar central, mas o lugar chamado Calvário também é um lugar de decisão. Decide por Jesus e garantirás a sua salvação e vida eternas. Em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor nessa hora? Louvado e glorificado.